Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, que Jesus derrame sobre nós o seu amor, a sua paz. Hoje nós vamos conversar, vamos refletir sobre o tema O Cristo Consolador. O meu nome é Ana Paula e eu sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar. Esse tema, o Cristo Consolador, vocês vão encontrar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo do Evangelho, nós temos vários ensinamentos. E a reflexão de hoje, ela vai estar em torno do item 1 e o item 2. Então, dentro desse capítulo, nós temos vários itens, e hoje a reflexão ela vai ficar mais centrada no item 1 e no item 2, ok? No item 1, nós vamos encontrar a seguinte passagem, o seguinte ensinamento de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bom, o que nós podemos começar pensando, refletindo? Jesus chama para ele, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele se disponibiliza, ele se coloca disponível diante das nossas aflições, diante das nossas dores, diante daquele sentimento que nós trazemos muitas vezes de sobrecarga. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então ele fala, estamos aflitos? Estamos em dor? Venham até mim, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando, que sou humilde. E esse aprendizado, se nos colocarmos disponíveis também para ele, assim como ele se coloca para nós encontraremos repouso. Como que eu vejo esse repouso? Como conforto. Por quê? O que nós encontramos na nossa existência? Nos deparamos constantemente com desconfortos. Desconfortos no trabalho, desconfortos nas relações familiares, desconforto em relação a nós mesmos. E o que Jesus está dizendo? Vinde até mim, aprendei comigo que sou brando e humilde, e achareis repouso, achareis conforto. Por quê? É suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, é meio paradoxal, talvez, pensarmos, né? Poxa, eu estou sentindo dor, estou sentindo desconforto, e dentro desse desconforto, dentro dessa dor, eu posso me sentir mais leve. Eu posso arrancar essa dor? Muitas vezes não. Muitas vezes eu vou ter que aprender a lidar com essa dor. E eu posso aprender a lidar. Eu posso deixar mais leve, mesmo doendo. O que é o jugo que Jesus coloca para nós? Como que nós podemos entender esse jugo que ele fala? Na Federação Espírita, eles disponibilizam uma série de materiais e eu decidi trazer esse material. Eles nos explicam assim, o que é o jugo?
O jugo é uma peça de madeira usada para atrelar bois à carroça ou arado. Vocês estão vendo nessa figura uma peça de madeira que une dois bois. Nós podemos entender, então, esse jugo como uma parelha, como uma sujeição imposta pela força, pela autoridade. É um vínculo de submissão, por quê? Estão vendo os bois nessa figura? Eles estão submetidos. Mas qual que é o jugo de Jesus? O que é se submeter a Jesus? O que ele está nos pedindo? Para nós pensarmos sobre qual é o jugo de Jesus, o que ele está nos propondo, talvez seja interessante pensarmos primeiro o que torna pesado o nosso fardo. Porque a verdade é que constantemente nos deparamos na nossa existência com um sentimento de sobrecarga, com um sentimento de peso. Parece que tudo está tão pesado. Então, a primeira pergunta que nós podemos nos colocar é: como se apresenta a nossa existência? Como estamos nessa existência? Quais são as nossas expectativas? Quais são os nossos desejos, as nossas necessidades? Quais conflitos temos experienciado? Todos nós sabemos que trazemos um passado um pouco complicado, só que além do passado complicado, também complicamos a nossa existência. Às vezes, com os conflitos, com a preguiça, com a ira, com a insatisfação. Mas além desses conflitos, nós também nos deparamos com fatos, com acontecimentos. Algo acontece muitas vezes no nosso cotidiano que gera dor. Então, por exemplo, uma separação, uma perda de uma pessoa querida, uma perda de um emprego muito satisfatório, um acidente. Então, além desses conflitos internos que vamos nos deparar, nós também vamos nos deparar com dor e com sofrimento. Queremos isso? Não. Não queremos sofrer. O que nós queremos, muitas vezes? Nós queremos uma alegria, um parque de diversões. Nós queremos sorrir todos os dias, nos sentirmos satisfeitos o tempo todo. Não queremos lidar com conflitos, com dificuldades, com limites. Para que limites? Não é? A minha filha, por exemplo, o sonho dela, que ela sempre me pede de aniversário, um dia do sim. Um dia onde eu só diga sim, onde eu possa satisfazê-la o dia todo. Esse é o sonho dela. E eu dou risada, né? Porque ela vê muitos vídeos assim, onde as pessoas, as crianças, adultos, eles ganham um dia do sim, onde tudo pode ser satisfeito. E talvez esse seja o nosso sonho nessa existência, né? Ser satisfeito plenamente. Não só um dia do sim, mas que, de preferência, não sentirmos desconforto em nenhum momento. Mas essa não é a nossa realidade existencial. A nossa existência, ela é permeada de desafios. Queira aceitar isso ou não. Nós vamos nos sentir desconfortáveis, nós vamos ter desafios, nós vamos nos deparar com acidentes, com traumas, com dificuldades. E aí, esse fator, esse caráter existencial dentro do Espiritismo, nós vamos entender que tem muito a ver com o momento do planeta Terra, com as características do planeta, e também pelo nosso livre-arbítrio, pela maneira que usamos a nossa liberdade. Só que não só dessa existência, mas nós trazemos, assim, um passado complicado, um passado muitas vezes doloroso, em que nessa existência estamos mergulhados em situações que às vezes surge um sentimento de desadaptação. Parece que estamos presos, sentimos essa sensação de prisão, de desconforto.
E não conseguimos, muitas vezes, sair desse sentimento, sair daquela situação. E aí surgem os desafios. Aí a gente se pergunta, né? O que eu preciso aprender com essa relação? O que eu preciso aprender nesse emprego? Por que estou aqui? Por que isso me aconteceu? E o Espiritismo vem muito nesse sentido, de explicar, calma, tem uma razão. E você pode, além de entender essa razão, encontrar ferramentas, desenvolver reflexões que auxiliarão a lidar com essa situação. Bom, eu trouxe o primeiro item, onde Jesus falava, nos chamava, vinde a mim. Agora, o segundo item desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai colocar assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus fala vinde a mim, vinde todos os doridos, todos em sofrimentos, que eu vos aliviarei, além da sua proposta de libertação, de enfrentamento, nós temos o resgate da esperança. A esperança, ela é essencial para não cairmos na tristeza profunda, na desesperança, na falta de visão, na falta daquele sentimento de que as coisas podem melhorar. Em algum momento, uma porta pode se abrir. Sabe aquela sensação? A vida é rica em possibilidades. Isso está difícil, mas como que eu posso... O que eu posso aprender? O que isso pode ajudar no meu desenvolvimento? Ou aquele enfrentamento, né? Eu preciso passar por isso e vamos passar. Há um ensinamento, há algo por trás disso. Então, a proposta é de aceitação e de esperança. Só que existe uma condição para isso. E vejam só o comentário. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Na verdade, será que todos serão consolados? Quando tem esse comentário maravilhoso, né? Em sequência, assim, mas existe uma condição para sua assistência. Vejam só, existe uma condição para você ser consolado, uma condição para que seja confortado. Isso quer dizer o quê? Que nem todos os aflitos serão consolados. A Joana de Ângeles, o espírito que acompanha Divaldo Pereira Franco, no livro Celeiro de Bênçãos, ela fala assim: nem todos os aflitos, porém, serão consolados. Pessoas aflitas esmagam-se nas paredes estreitas da usura, de que se não libertam. Estertoram nas garras do ciúme que as enseguecem, desagregam-se sobre os camartelos da insatisfação, face aos prazeres dissolventes. Transitam em sofreguidão contínua ao estridor da revolta que as agoniam. Turbam-se nas densas nuvens da desesperança. Tombam desfalecidas nas urdiduras do desânimo. Nem todos. Estamos mergulhados num planeta de dor e expiação ainda? Estamos.
Vamos nos defrontar com dor? Ainda vamos. E podemos sempre saber que seremos consolados? Sim, mas desde que eu não esteja mergulhada num sentimento de ciúmes, de desânimo, de insatisfação, de revolta. Se eu me encontro nessa revolta pelo sofrimento que me apresenta, se eu me encontro cega na insatisfação, na queixa, acreditada que sou vitimada completamente e esquecida, eu não vou conseguir encontrar o conforto necessário para essa dor. Assim como Jesus se coloca disponível para nós, é necessária uma condição a essa assistência. É necessária uma disponibilidade minha. Eu também preciso estar aberta para essa assistência. Aí ela continua. Somente a aflição resignada e confiante, de pronto receberá consolo. Aflitos que, não obstante em lágrimas, atendem alheio pranto. Quantas vezes nós, com nosso coração esmagado de dor, não vamos atender outras pessoas sofredoras? Nesse momento, eu estou disponível e aberta para receber o consolo de Jesus. Quantas vezes perseguidos estamos sendo, mas não nos fazemos perseguidores? Quantas vezes estamos sendo injustiçados, mas ainda assim confiamos na justiça? Quantas vezes estamos doentes e ainda assim estimamos a saúde do próximo? Quantas vezes somos incompreendidos e, mesmo incompreendidos, desculpamos e sustentamos a nossa coragem ao bem? Quantas vezes, esfaimados, sem energia, desolados, alevantamos o nosso ânimo e alevantamos o ânimo das pessoas que estão à nossa volta. Mesmo ainda em quase alucinação, diante de problemas e dificuldades, recorremos à oração e à meditação renovadora. Assim, seremos consolados. Conseguem perceber essa disponibilidade que precisamos ter? Essa abertura? Mesmo sob dor, ainda eu percebo a dor do outro. Mesmo ainda me sentindo incompreendida, eu ainda encontro forças para desculpar e sustentar a coragem no caminho do bem. Mesmo ainda em lágrimas, chorando, eu consigo, em alguns momentos, pelo menos, cuidar dos que estão próximos. Mesmo ainda me sentindo injustiçada, eu confio na justiça. É uma abertura. Aqui não há revolta. Aqui não há tempo para insatisfação ou para queixa. Isso não significa que não há dor. Eu estou sofrendo. Nós podemos sofrer. E sofremos, vamos sofrer. Mas ainda assim, eu consigo olhar para os outros. Por isso, talvez seja muito importante pararmos um pouco e pensarmos sobre como eu me encontro. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela desenvolve um capítulo sobre o jugo leve. E eu trouxe apenas um trecho, mas é muito bom esse capítulo, nos esclarece muita coisa. Ela fala assim: a predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância ou do acompliciamento com o crime, derivado da preservação dos instintos primários em predominância no seu comportamento. Vou tentar aqui, né, traduzir com muita, né, ainda de forma muito simples. Mas o que eu entendo disso, né? Não podemos negar
que ainda nos acompanha, um lado escuro. Nós temos o nosso lado sombra, e esse lado está muito relacionado com a nossa ignorância, com o nosso, às vezes até a nossa aceitação em relação ao crime. Isso está muito relacionado ainda com a preservação dos instintos primários, com a nossa história evolutiva. Só que a questão é que permanecemos nessa sombra. É como se nós apresentássemos muita resistência ainda na ignorância, pela preguiça, pela necessidade de sentir prazer o tempo todo. Porque conhecer, se abrir para o conhecimento, gera uma sensação, muitas vezes, de desconforto. Mas é justamente esse desconforto, esse saber, esse desenvolvimento, que nos auxiliará, que abrirá possibilidades para um novo entendimento, para uma nova forma de olhar. E aí ela continua: enquanto não seja diluída essa sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, então, enquanto eu ainda não diluir essa sombra, enquanto eu não entender quais são as minhas responsabilidades, enquanto eu não me comprometer com as tarefas que me são designadas, porque é justamente nessa responsabilidade, nesse comprometimento que eu vou favorecer o meu progresso, enquanto isso não acontece, mais eu estarei envolvida na escuridão. E assim, a minha existência, a sua existência, se torna um pesado fardo para conduzir, um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. Então, ainda, né, na ilusão de que, preso nessa sombra, isso será satisfatório, ainda nesse pensamento, eu sempre estarei conduzido a um pesado fardo. Porque junto do prazer insaciável, junto da impulsividade, junto da falta de reflexão, eu vou somando muitas dores e vão surgindo culpas, tristezas, sofrimentos, e a consequência disso é um tormento mental, é o surgimento de inúmeros conflitos. Então, para eu me colocar disponível ao consolo, ao conforto do cristianismo, dos ensinamentos do Cristo, eu preciso me abrir, me permitir estudar, refletir, meditar, pensar sobre a minha existência, pensar sobre os meus sentimentos, pensar sobre as minhas atitudes, voltar um olhar reflexivo sobre a minha existência. Por isso, a importância dessa pergunta: como eu me encontro? Bom, para estarmos disponíveis para Cristo, para receber esse conforto, é muito importante usarmos como antídoto a gratidão. Porque é comum caminharmos com a revolta e com o desespero. E deixarmos de agradecer todas as bênçãos que nós temos. Aí damos mais ênfase ao negativo, às dificuldades, e esquecemos de agradecer pequenos detalhes que nos fortalecem, que nos ajudam e que se colocam para nós também. Joana de Ângeles também tem, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, também oferece um livro, Psicologia da Gratidão. E ela coloca assim:
A psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Vejam só. A gratidão vem do amadurecimento psicológico e vai nos trazer paz e alegria, se a cultivarmos. Ela cita uma frase de Epicuro, dizendo assim: as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Já pensou olharmos para o nosso passado agradecendo? Como é olhar os nossos eventos passados com gratidão? Como é nos alegrarmos com a vida que temos hoje? E como será abandonarmos o medo pelo futuro, as incertezas que passaremos? Com a fé, com a esperança. Nessa atitude epicurista, o ser humano mantém a sua meta existencial, agradecendo tudo quanto lhe aconteceu no pretérito e tornou-lhe base para as alegrias da atualidade, dispondo de coragem para os futuros enfrentamentos, certo da conquista da beleza, da ética, da harmonia. A gratidão nos promove liberdade. Liberdade e confiança, porque agradecendo aos eventos vivenciados, nos tornamos mais livres, porque o rancor, a mágoa, a raiva são sentimentos que nos vão aprisionar ao passado. Agora, quando agradecemos, não no sentido de anularmos, de reprimirmos, mas uma gratidão é como um fenômeno aberto, um fenômeno complexo, né? Um fenômeno de entendimento da nossa existência. Isso nos permitirá maior harmonia na nossa existência. Bom, queridos amigos, a proposta, uma das propostas, uma maneira, né, de entendermos esse capítulo, o início desse capítulo, porque eu só trouxe uma reflexão inicial, é pensarmos que, inevitavelmente, enfrentaremos dores. Já enfrentamos e enfrentaremos muitas dores. Mas que dentro dessa aflição, receberemos consolo e conforto, desde que também estejamos disponíveis para receber esse consolo. Jesus nos possibilita, se disponibiliza, coloca, nos traz essa esperança, esse ânimo. Mas para isso é necessária a gratidão à vida que temos, a humildade em relação a acreditar, em relação a admirar e a se colocar disponível aos ensinamentos do Cristo. Que Jesus esteja conosco em todos os momentos e que permitamos a sua presença, que permitamos que o seu amor nos penetre e que possamos nos envolver e, envolvidos nesse amor, possamos agradecer ainda. Agradecer a vida, agradecer as oportunidades que nos são concedidas, agradecer às pessoas que estão conosco, agradecer ao futuro que nos espera. Assim, eu também vou encerrar a palestra de hoje, agradecendo a todos. Até a próxima. Que Jesus nos ilumine.